Fala aí, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Reto com Márcio Pozobon. Agradecendo sempre aos nossos apoiadores, né? Quando se tem amigos, se não tem patrocinadores, você tem apoiadores. Trust Barbearia, Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palácio Pozobon Representações, Cláudia Pozobon, Massoterapeuta, Kia Moleira Consórcios e Irmãos Cancelli, comemorando esse ano 50 anos. Hoje, a grata presença, obrigado por aceitar o nosso convite, Felipe Rodrigues. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Felipão. Um abraço. Muito grato, estamos aí para poder compartilhar um pouco, né, dar o papo reto aí em relação ao que as terapias podem auxiliar as pessoas, né. Felipe, que é terapeuta funcional. Fala para nós, você é de Minas, né? Como é que o Felipe veio parar aqui em Joaçaba, Filipão? Conta a tua história para nós. Então, eu conheci um grande amigo, né, que é daqui de Joaçaba. Ele foi para Minas para fazer residência, a gente ficou amigo, ele começou a namorar uma amiga nossa, casou. E sempre falava muito bem daqui, e nessa época eu morava na capital, né, 3 milhões de habitantes, e sempre quis já morar numa cidade interior, eu sou do interior de Minas. E aí, numa oportunidade, a gente veio para criar nossos filhos, inclusive uma das minhas filhas nasceu aqui em Joaçaba, e estamos aqui, a gente gosta muito daqui da região, é uma cidade muito boa, tranquila para criar os filhos, educação boa, saúde boa, uma tranquilidade, né? A família se adaptou bem aqui rapidinho também, né? Se adaptou. Esse inverno agora foi um pouquinho mais puxado que os outros que a gente passou, mas tá. A gente que é natural daqui já estava ruim, imagina para quem vem de um lugar mais quente, né? Então, Felipe, hoje em dia todo mundo fala que está ansioso. O que de fato é ansiedade pela ótica da neurociência? Ah, legal, uma pergunta boa. A ansiedade, ela é na verdade, algo que é natural, é uma emoção que todos nós, a gente precisa da ansiedade, né? Então ela é uma relação fisiológica, só que ela tem ligação com o medo, a algo que é real ou imaginário. Porém, no caso da ansiedade, é algo futuro. Então a ansiedade ela é uma coisa positiva. Por exemplo, a gente pega nossos ancestrais. Se eles não tivessem esse medo para poder se preparar, atacar ou se defender, planejar o que ia acontecer. Até hoje, você vai atravessar uma rua, você tem que olhar, ver se vem carro, não vem. Então, é normal. Agora, o transtorno de ansiedade, que aí é quando isso se torna mais intenso. Aí já é uma patologia, né? Então, por exemplo, eu costumo trazer um exemplo de uma casa, né? Um alarme de uma casa. Um alarme que toca quando entra alguém. É normal. Agora, um alarme que toca por qualquer motivo, né? Um alarme que toca por causa do vento, já é algo que Algo errado tem. não está normal. Então, é esse excesso, né? Esse excesso de medo. Porque e a ansiedade, ela também ela pode ser, por ser uma antecipação do futuro, ela pode ser algo também imaginário, né? Que aí tá ligado às crenças, a toda a estrutura que a pessoa tem de tudo que ela passou na vida, né? Então pode ser algo que ela começa a entrar num ciclo de pensamentos, aí vai alimentando aquele ciclo até aquilo se tornar um pensamento que vai ativar a amígdala cerebral, que é o que está relacionado ao medo, e aí isso gera o hormônio que é o cortisol na pessoa, que aí gera o estresse, gera a palpitação e tem todos aqueles sintomas da ansiedade. Mas a ansiedade em si, ela é boa para a gente precisa dela. Agora o transtorno, a ansiedade excessiva, aí já se torna uma patologia, que é o que a gente chama de transtorno, né? Não é uma doença. Tá, então a ansiedade ela é doença ou é um mecanismo natural do cérebro? Ela é um mecanismo natural. E também não é uma doença, ela é um transtorno. Quando ela está em excesso, quando ela entra nesse modo, porque é como se o nosso cérebro, a gente ativasse o modo de defesa do cérebro. Então, uma pessoa que está ansiosa fora do normal é como se esse botão tivesse apertado o tempo inteiro. Então, a pessoa ela vai ficar ali o tempo inteiro esperando que algo aconteça, sabe? Sempre ela está esperando alguma coisa de errada, alguma coisa de ruim que aconteça na vida dela. Então, isso ativa esse modo de defesa. Então, faz com que a pessoa tenha ansiedade, o transtorno de ansiedade. Mas ela é natural. Viu, um exemplo assim, por exemplo, eu tenho sempre o senso do risco. Numa ultrapassagem, você vai passar uma faixa de pedestre onde tem um caminhão, um carro maior na frente, eu sempre recuo, sempre falo para minha esposa, o senso de risco para evitar problema maior. Isso seria um formato de ansiedade, não? Isso é normal. Normal, É né? o normal, porque é a prevenção, porque o medo ele previne muita coisa. E a ansiedade está diretamente ligada ao medo.
E o medo, ele é normal. Só que ele em excesso, ele já se torna uma patologia, né? Então é muito importante a gente viver, porque, por exemplo, a gente pega desde dos primórdios, o cara tinha lá um animal que ia atacar, ele tinha que ter um medo, porque esse medo ele pensaria, será que eu vou lutar com esse animal? Ou será que eu vou correr, por exemplo? Entende? O medo ele gera esse impulso. Agora ele em excesso, aí é sujeito a pessoa até travar, né? Bloquear. O que acontece no cérebro de uma pessoa ansiosa? Que áreas estão envolvidas nesse sistema? Legal. A neurociência ela não é uma terapia. A neurociência, eu uso a neurociência aplicada à prática clínica. Então, porque a neurociência ela ajuda a gente a entender o comportamento do cérebro humano. Então, vem um estímulo para a pessoa, aí esse estímulo ele passa por um filtro que são as crenças que a pessoa tem. Tudo que a pessoa acredita, tudo que ela já vivenciou, os traumas que ela passou, tudo que ela passou na vida. Então passa por isso. E aí depois vai para o tálamo e o tálamo distribui isso. Aí vai para a amígdala, que é onde está relacionado. Primeiro vai para o córtex pré-frontal, que o córtex pré-frontal é essa região que a gente. É como se fosse uma região mais racional do nosso cérebro, onde a gente tem a capacidade de tomar decisão, de pensar de uma forma mais racional. Mas se a pessoa começa a entrar num ciclo, pensando, aquilo ativa a amígdala, que está relacionada ao medo, que é onde ela gera uma descarga de cortisol na pessoa e tem toda aquela palpitação. Então é um processo que é um estímulo através de um pensamento, através de alguma coisa que a pessoa viu, aquilo gera um estímulo e aí vai ativando vai desencadeando toda essa parte aí no cérebro. Então começa ali por um estímulo, aí passa pela amígdala, passa pelo córtex pré-frontal até a pessoa ter a liberação do cortisol, que é ele está relacionado ao estresse, né, o cortisol. Outra coisa, Felipe, por que algumas pessoas parecem mais propensas à ansiedade do que outras pessoas? Então, a ansiedade, na verdade, no geral, as psicopatologias no geral, elas não têm vamos dizer assim, uma causa única, elas são multifatoriais. Então, são várias causas. Então, pode ser que a pessoa tenha alguma questão genética, pode ser coisa de que já tem uma família que tem casos ali, né, de pessoas ansiosas. A ansiedade ela pode ser também pelas crenças que a pessoa tem, já pela história, por traumas, situações que ela passou na vida, situações que ela passou na infância. Para você ter ideia, tem estudos que comprovam, estudos dentro da inteligência, da área de inteligência emocional, que comprovam que desde do momento da gestação, do feto ali, onde começa a se formar, já está sujeita aquela criança a adquirir traumas. Então, tudo isso aí pode influenciar. Outras coisas que são importantes, por exemplo, alimentação. O que a pessoa alimenta, isso aí está sujeito. Porque, por exemplo, a serotonina, que é um hormônio que está relacionado ao bem-estar, ela é produzida no intestino. Então, aquilo que a pessoa alimenta pode diminuir a serotonina e pode gerar um estado de ansiedade na pessoa. Falta de atividade física também pode gerar, porque inclusive o exercício físico aeróbico ele é muito bom para pessoas ansiosas. Sono desregulado, rede social, que hoje em dia todo esse movimento que tem, né, as pessoas ficam ali na rede social, comparação, a pessoa está na rede social, fica se comparando com a vida do outro, entra num estado de comparação, aquilo vai gerando pensamentos, ativa a amígdala, entra num modo de defesa, a pessoa fica ansiosa. Então são causas multifatoriais, não tem uma causa específica que é assim, é por isso que a pessoa tem ansiedade. Tem uma pergunta que eu tinha separado aqui, ó. A tecnologia e as redes sociais estão aumentando os índices de ansiedade, então já... Estão. Aí a gente fala de um outro neurotransmissor que é muito importante, que é a dopamina. A pessoa ela começa. Só que essa dopamina em excesso é o que eu chamo de dopamina barata. As pessoas começam a viciar em rede social. Aí começa a rolar o feed do Instagram. E fica rolando o feed do Instagram, vendo um tanto de coisa. E aí começa a entrar num processo de comparação. E aquilo começa a gerar uma descarga de dopamina, porque é o prazer, né? A dopamina é o prazer. Só que esse prazer é imediato, por uma rolagem no feed. Aí a pessoa começa a ficar ansiosa. E querendo sempre mais. É um processo muito repetitivo, sabe? Esse é o problema da rede social, porque ela vicia. Então, ela tem relação com o vício. A ansiedade ela tem relação também com o vício. O cérebro viciado em pensamentos automáticos. E aí a pessoa, rede social, vicia na rede social, é sujeito a gerar ansiedade. Alimentação, comida, a pessoa que é viciada em chocolate, por exemplo. Como também o contrário.
Uma pessoa que está ansiosa começa a viciar no doce, no açúcar, por exemplo, que é E uma um válvula de grande vilão. escape e arrumou outro problema. Ah, um outro problema. Eu queria que você deixasse para nós aqui o teu Instagram, pois o Jean na edição vai deixar ele embaixo ali. Tem um vídeo bem bacana teu falando sobre desligar Wi-Fi para Ah, sim, dormir. Estava sim. olhando ontem, bem bacana. O nosso segue lá, é Márcio F. Pozobon, @ Márcio F. Pozobon no Instagram. E o do Felipe, É terapeuta Felipe Rodrigues. então entra lá no Instagram ou no Facebook também, acho que é o É o mesmo, mesmo. para você ver. Tem vários vídeos que vão ajudar vocês em muitas e outras situações. O estresse do dia a dia, Felipe, podem reprogramar o cérebro para ele ficar um pouco mais ansioso? Sim, porque é aquilo que eu falei, né? O estresse, a pessoa que vive estressada, ela vive ativando esse modo de defesa do cérebro e isso automaticamente é liberado no organismo o cortisol. Então a pessoa que ela começa a. É meio que o cérebro começa a viciar com aquilo e a pessoa vai ficando cada vez mais ansiosa. Então o estresse, ele sim, ele é uma das possíveis causas de um transtorno de ansiedade. Muitas vezes quem tem esse problema de ansiedade, muitas vezes não sabe. Quais são os tópicos para a pessoa começar a entender, ou alguém que convive junto entender que ele está passando por esse problema de Essa ansiedade? pergunta é boa. A ansiedade, ela gera, principalmente, coração acelera, a pessoa começa a ter sudorese nas mãos, as mãos suadas, a pessoa começa a ficar agitada. A ansiedade, ela pode, inclusive, um dos transtornos da ansiedade é a crise de pânico. Então, a pessoa pode entrar em pânico por alguma situação, a pessoa dá um start, assim, e ela entra numa crise. Então, são várias situações que a gente pode perceber, né? Principalmente esse daí é medo do futuro, medo de algo que vai acontecer que às vezes não é nem real, não é nem uma verdade. A pessoa está com medo, 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 medo. São sintomas de ansiedade. O coração aperta, dor no peito, falta de ar por determinadas situações. Aí a pessoa acompanhar todos esses sintomas. Mas é importante você procurar um médico para poder receber, de fato, um diagnóstico, né? Para de repente entender e fazer a coisa exata, né? Uma coisa bem interessante que tu citou ali é a atividade física, né? Atividade Isso faz física. bem para toda e qualquer parte do corpo, para qualquer tipo de problema que a pessoa pode ter. Aquele momento que se desliga do mundo, está focado só naquele. Que nem o ciclista, né? O ciclista, o pessoal que faz maratona, naquele intervalo que ele está praticando esse esporte, o problema que ele tem, ele deleta e vai focar naquilo. Então é importante ocupar a cabeça também com coisas um pouco diferentes, até desconectado do celular, desconectado na televisão. Com certeza. E também tem uma linha dentro da neurociência que é a neuroplasticidade. Porque o que acontece com a pessoa ansiosa, né? O cérebro ele começa a ter pensamentos automáticos. A pessoa começa a ter pensamentos automáticos. Imagina uma trilha. Você está passando por aquela trilha, cada vez que você passa, você vai marcando mais aquela trilha. Então é da mesma forma. Cada pensamento vai marcando mais e vai se tornando cada vez mais automático. Então a neuroplasticidade, ela é criar novas conexões neurais. Então aprender novas coisas. Por exemplo, eu agora estou começando a aprender a tocar o ukulele, que é uma coisa que eu tenho uma dificuldade com cordas, né? Eu toco bateria, percussão. Então, para trabalhar justamente isso, tem alguns exercícios muito práticos. E o próprio exercício físico, né, principalmente o exercício aeróbico, ele já ajuda. Tem estudos que mostraram pessoas ansiosas, pessoas depressivas, que se a pessoa fizer uma meia hora por dia de caminhada, só que uma caminhada um pouco mais rápida, ela já tem, ela já minimiza muitos sintomas e tem um alívio imediato da ansiedade. Então, a prática de atividade física, ela auxilia muito na parte mental, nas psicopatologias. Uma coisa que a gente estava falando até antes de a gente começar o nosso episódio aqui é o problema maior desses assuntos que a gente está falando é o que vem pós, né? Que o próximo passo disso é a depressão e daí para frente o negócio fica um pouquinho mais complicado, né? Inclusive, normalmente, não que todos os casos, tá? Mas pessoas ansiosas, se elas não buscarem ajuda, se elas não procurarem melhorar esse quadro, é sujeito a aquilo se transformar num quadro depressivo. E a gente até estava comentando aqui antes, né,
de iniciarmos o podcast, né? Que é acho que é essa semana que é o Setembro É agora Amarelo, dia né? 10, né? Hoje, dia 10. A ansiedade não é brincadeira, não é uma frescura. O transtorno de ansiedade, né? Quando a gente está falando ansiedade, a gente está falando do transtorno, porque a gente no início falou que a ansiedade ela é algo normal, mas esse transtorno, essa hiperativação da amígdala cerebral, ela não é frescura. A pessoa precisa procurar um tratamento para isso, né? Para ela poder melhorar e ter uma vida mais, com uma qualidade de vida, uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais serena. Então, você poderia compartilhar um exemplo, sem nomes, é claro, de uma transformação marcante que acompanhou em seus atendimentos, Felipe? Tem vários, né, diariamente atendendo pessoas que hoje é impressionante como que a ansiedade ela está ligada a praticamente tudo que as pessoas estão vivendo. Às vezes a pessoa procura a terapia por algum outro motivo, mas a ansiedade está lá junto também. Então, diversos casos, recentemente mesmo teve uma pessoa que me procurou muito ansiosa porque estava passando um processo no casamento, né, em processo de separação, então ele estava muito ansioso. E eu comecei a entrar com o tratamento, né, toda a parte de psicoterapia, toda a parte dos equipamentos, que a gente vai falar disso aí depois também, que eu utilizo. Em uma sessão, tem pessoas que já percebem assim o resultado. Em uma sessão. É importante ter uma sequência para que esse quadro, esse resultado, ele se estabilize, né? É em torno de 10 sessões, mas na primeira sessão a pessoa já percebe uma melhora significativa. Eu estava olhando no teu perfil lá no Instagram, no que tu usa aquela terapia da banheira de gelo? Hum, É um teste para pinguim aqui? Eu não sei o que é. A gente tem muito jogador de futebol entrando tem, depois para relaxamento muscular, né? tem, tem a galera do esporte, ela usa muito para a parte muscular, mas eu uso muito pelo benefício mental que a imersão no gelo ela traz. Aí a gente já está falando de uma dopamina real, uma dopamina de ouro, né? A verdadeira dopamina, porque ela vem pelo esforço. Ela vem pelo esforço. Então a pessoa ela se submete a entrar no gelo. É um movimento que gera no organismo ali, um choque mesmo que acontece, um processo. E quando a pessoa sai, ela recebe uma descarga de dopamina. A dopamina já é o neurotransmissor relacionado ao prazer, ao bem-estar, né? E a imersão no gelo, o que que ela faz? O cérebro ele continua ao longo do dia liberando pequenas doses de dopamina. Isso faz com que o cortisol, que está relacionado ao estresse, ele abaixe e a dopamina aumente. Então a pessoa ela entra num estado muito mais tranquilo. A pessoa ela fica muito mais concentrada, ela fica muito mais disposta, a energia vital melhora. Então é muito bom. Eu trato alguns pacientes com a imersão no gelo. Eu mesmo, agora não, mas no verão estava fazendo todo dia. Mas nesse inverno não Agora no dá, dia do né? gelo, né? Mas no verão eu faço todo dia. Eu faço lá em casa, meus filhos gostam de fazer também. Claro que dentro de um acompanhamento, uma quantidade de tempo menor, a temperatura um pouco maior. Mas é fantástico, o resultado é impressionante. Outra terapia que tu faz também, até eu posso falar porque eu fiz, aquela do... A estimulação elétrica craniana. Exatamente. Sim, Isso o pessoal tem procurado bastante, tu tem feito bastante, porque, pô, o resultado é bacana, né? sim. Satisfatório e... Sim, é que aí a gente trabalha a parte de neuromodulação, né? Que são micropulsos elétricos na região das têmporas, e esses micropulsos elétricos eles ativam áreas dentro do nosso cérebro e que elas trazem um benefício muito positivo para as pessoas ansiosas. Então tem vários equipamentos, né, relacionados a isso. Tem um equipamento também que ativa a beta-endorfina, né, que a endorfina também ela é bem importante. Inclusive a prática de atividade física também libera a, a endorfina. Então eu tenho equipamento que estimula através de corrente contínua também, micropulsos, que não é nada invasivo, não tem dor. Às vezes a pessoa sente um formigamento, mas não é dor. Então também ativa essa beta-endorfina que melhora ah, os quadros de ansiedade, depressão, crise de pânico. Tem também outros equipamentos que também trabalham com frequências que
a gente coloca o equipamento e o equipamento ele emite frequências também que são, é como se assim, imagine, foi feito um estudo já científico que alguns cientistas, não são brasileiros, eles mediram a frequência de alguns órgãos. E aí eles conseguiram colocar dentro de um equipamento as frequências de órgãos saudáveis. Então, quando a gente usa esse equipamento, então, por exemplo, a gente está falando do cérebro, a gente pega a frequência de um cérebro saudável e esse equipamento ele emite aquela mesma frequência. Então, uma pessoa que está ansiosa, que está com o botão do modo de defesa acionado, quando a gente coloca esse equipamento que ele vai emitir uma frequência, aquilo vai fazer com que a frequência cerebral daquela pessoa chegue àquela frequência que o equipamento está emitindo. Isso aí faz com que ele entre num estado de mais relaxamento, um estado que vai ter uma frequência já mais adequada ali e minimiza também os sintomas e as questões da ansiedade. E para quem quiser buscar um tratamento assim, para questão de ansiedade, para entrar em contato com o Felipe, como é que faz? Entra na rede social, quer deixar um contato teu via telefone ou e-mail? O que seria um caminho bom para o pessoal chegar até você? Pode sim procurar no meu Instagram, né, terapeuta Felipe Rodrigues, mas pode também entrar em contato com o telefone, né, 49 988 35 90 14. Que ajuda sempre é bem-vinda, né? Porque o principal que eu vejo hoje é a pessoa admitir que tem um problema para daí buscar ajuda. Mesma coisa, tenho um problema com, entre aspas, com droga. Quando eu não admitir que eu tenho esse problema, a situação só vai piorar, né? Eu costumo dizer assim, Márcio, quando a pessoa chega para mim com alguma questão, ansiedade é muito comum, tá? Muito comum mesmo, ansiedade, depressão, crises. Quando a pessoa ela chega com alguma situação, eu vou me doar 100% ali para fazer a minha parte para que a pessoa ela tenha as melhoras e tenha o que ela busque, encontre aquilo que ela está buscando. Agora, se a pessoa não fizer a parte dela, não adianta. Então, o primeiro ponto da parte da pessoa é buscar ajuda. Se ela fizer esse trabalho de buscar ajuda, chegar lá, se abrir e conseguir colocar em prática o que for programado e planejado para ela colocar em prática, a pessoa ela recebe o que ela precisa para poder ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila. E tu percebe nesse longo data que o senhor já trabalha com isso, tem aumentado esses casos da ansiedade? Tu acha que é devido ao que? À rotina de trabalho, ao estresse dia a dia? Tudo isso é um imã que puxa para ir aumentando o nível de estresse? Tudo isso. E tem aumentado muito. Para você ter ideia, a América Latina, o Brasil primeiro no ranking de pessoas ansiosas. É mais de 9% da população com transtorno de ansiedade. Não é só ansiedade, é transtorno de ansiedade. E rede social, que as pessoas estão muito viciadas em rede social. A falta do convívio social, porque às vezes as pessoas estão conectadas ali, mas elas não se conectam presencialmente, as pessoas estão vivendo vamos dizer assim, muito superficiais nos relacionamentos, nas amizades. Então isso também afeta. Como eu falei também, né? Sono, alimentação, falta de atividade física, com certeza também o medo do futuro, né? O que vai acontecer, as coisas que a gente está atravessando, teve pandemia, tudo isso aí também, né? Loucura, né? Não foi fácil, né? Então, tudo isso aí faz com que as pessoas elas acabem tendo algum transtorno relacionado à ansiedade, né? Viu? E essas tecnologias que você usa substituem remédios ou trabalham em conjunto com eles? Trabalho em conjunto. Sempre que eu tenho paciente que está sendo atendido por algum médico, alguma coisa, o meu tratamento é um tratamento complementar. Ele vai auxiliar, vai potencializar aquele tratamento que está sendo feito. Para tirar algum tipo de medicamento só com a orientação do médico. A gente não trabalha assim, sempre acompanhando junto com o médico ali toda a situação, caso a caso, mas é uma terapia complementar. Agora, se a pessoa ela não está fazendo nenhum tratamento médico e ela quiser fazer o processo terapêutico, sim, auxilia muito. Eu tenho resultados significativos. Ontem mesmo recebi um depoimento emocionante de uma paciente que está na 5ª sessão comigo, já teve o resultado que ela queria. Já uma melhora Já visível. teve uma melhora muito significativa na vida dela. Viu? E é uma situação assim que é um formato de terapia bem interessante, né? O bacana é assim, você que
está sentindo esses sintomas, procure. Veja, Sim. não gostou? Encerra o tratamento, mas tenha contato para ver como isso vai se posicionando no dia a dia da pessoa, né? Sim, eu até coloco lá, me posiciono no meu Instagram, que não é terapia comum. O que eu faço não é terapia comum, porque eu não tenho, eu não uso o método do X, o método Y, não. Eu criei meu próprio método terapêutico. Fiz diversas formações, claro, né? E fui construindo ao longo dos anos. Eu tô nessa aí desde 2014. Então, ao longo dos anos, eu fui construindo, sempre trabalhando com terapia. Mesmo quando eu não estava trabalhando diretamente com terapia, eu atendia nos outros horários, né? Então eu fui construindo esse método. Então não é terapia comum, porque às vezes as pessoas elas acham que é só ir lá e ficar conversando com o terapeuta, mas não é. Tem diversas técnicas que eu uso, tem um arsenal de técnicas, de equipamentos, vários equipamentos que dá para auxiliar a pessoa, né? E nessa conversa que tu tem inicial com o teu paciente, você já identifica algo a mais? Tipo, vou te procurar por um problema de ansiedade. Nessa conversa que tu tem inicial, se eu tiver algum outro distúrbio assim, você identifica no Identifica, dá, bate-papo. dá para. Sim, eu não dou nenhum diagnóstico, tá? Uhum. Não dou nenhum diagnóstico, mas dá para identificar muitas questões, principalmente questões relacionadas a traumas, bloqueios, questões emocionais que a pessoa tem. Isso aí, numa primeira sessão, já é possível identificar muita coisa. E você corrigindo esses traumas, lá na frente tu tem o resultado da Tem o tua vida resultado. totalmente diferente. Desprende de alguma coisa que deu errado e segue Isso. para A bola pessoa é para como frente. se ela deixasse. Que tem também a questão da depressão, que ela tem um pouco disso, né? Pessoa que às vezes fica remoendo ali questões do passado e não consegue se desvencilhar daquelas correntes ali, né? Então a gente consegue ir liberando emoções, liberando traumas, como se fosse, chega a cebola, a gente vai tirando as cascas, tirando, até chegar na essência da pessoa ali. Na parte boa. E tem equipamentos que trabalham a parte emocional também. Da mesma forma, com micropulsos elétricos, equipamento que é específico para trabalhar a parte emocional. E hoje você está atendendo aonde? Tem algum consultório? Está atendendo a Sim, domicílio? hoje eu atendo no Lebem, que é ali na Policlínica. Eu atendo junto com, são vários médicos que atendem lá e eu atendo lá também com eles. A gente tem 3 consultórios lá, né? Então a gente tá junto lá para auxiliar as pessoas. E é algo que te deixa realizado também, né? Sim, Coisa que tu gosta de fazer. sim, gosto. Eu tive até recentemente, né, que eu voltei, vamos dizer assim, com tudo para essa área, né? No começo do ano que eu decidi focar 100% nesse trabalho, né? Que eu sempre fiz esse trabalho, mas focar 100%. Tive momentos que eu era focado 100% em terapia, depois outros momentos que eu dividi a terapia com outras áreas, né? Profissionais. E agora eu decidi voltar e 100% focado e estudando, fazendo pós-graduação em neurociências, que é muito impressionante a neurociência para a gente entender o cérebro humano, o comportamento, para trabalhar com as psicopatologias. Diversas formações estou fazendo e eu me sinto realizado, assim, me sinto que missão de vida mesmo, assim, cumprindo uma missão de trabalhar com as pessoas, trabalhar com o ser humano, né? É como se fosse uma missão a cumprir aqui, né? E esse trabalho que tu faz hoje, você já consegue, tipo, identificar algo... Teus filhos, por exemplo, que são crianças pequenas, né? Você já consegue aplicar alguma coisa no crescimento deles, no desenvolvimento deles? Com certeza. Inclusive, eu falei, né, da imersão do gelo que meus filhos Aham. entram. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 8, um de 5 e uma de 2 anos, que fez ontem 2 anos. Alguns dos equipamentos eu já uso neles. Então, tem um detalhe que a minha esposa é pediatra Sim. também, né? Então a Também gente, vai estar aqui com nós também falando sobre gestação, né? então a gente vem usando tudo que eu uso nos meus pacientes. Antes de usar neles, eu uso em mim. Em alguns casos eu uso também nos meus filhos, né? Dependendo, porque tem equipamento que não pode ser usado em criança, mas tem equipamento que já pode, a partir de 5 anos de idade, tem equipamento que já dá para usar até antes um pouco, tem equipamento que é um pouquinho mais para frente. Mas tudo que eu uso nos meus pacientes, antes eu usei em mim, usei na minha família, sempre que possível porque são recursos que a gente tem, né, Márcio? Recursos que eu tenho, eu não vou usar dentro da minha casa. Isso, tem o recurso e sabe aplicar, né? Você tem um recurso e sabe aplicar, então a gente usa e já auxiliou muitas coisas não só também, até amigos que às vezes passaram situação e precisa, às vezes liga
numa emergência, alguma coisa, que a gente consegue fazer. Tem técnicas que dá para fazer, inclusive à distância. Técnicas de liberação emocional magnética, por exemplo, que é uma técnica que a gente trabalha com ímãs de alto Gauss. Então tem um arsenal, tem diversas técnicas que eu uso, além dos equipamentos também, né? Além do processo terapêutico, da parte da psicoterapia, né? Diversas ferramentas que a gente pode usar aí para trazer benefício para as pessoas. Felipe, para a gente dar um norte, para quem está nos vendo agora e sente que vive no automático, qual seria o primeiro passo rumo a aprofundamento emocional? Olha, o piloto automático, justamente, ele é um reflexo disso que a gente falou, desse modo de defesa. E o piloto automático também, eu vejo, é uma falta de estado de presença. É uma falta de estado de presença. A pessoa não está presente. Ela está fazendo aquilo ali, mas ela não está presente naquilo que ela está fazendo. Então, por exemplo, a pessoa já acorda, já acorda com o celular na mão, já acorda em rede social, já acorda naquela correria, toma banho, vai para o trabalho, trabalha, volta para casa, almoça, volta para o trabalho, trabalha, volta para casa, rede social, aquela confusão toda. Não vive o mundo real, na Não verdade. vive no automático. É todo dia a mesma coisa, acorda todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Então, o que eu posso falar para as pessoas é ter cuidado com o uso do celular, tanto antes de dormir quanto na hora que vai acordar. Então, a pessoa acordar, ela ficar um tempo na cama, 1 minuto, 2 minutos na cama, fazer uma oração, fazer um agradecimento, trabalhar a gratidão. Gratidão é um sentimento muito poderoso que a gente tem. Ele transmuta a energia negativa. Então, trabalhar a gratidão, agradecer o dia, agradecer a saúde, agradecer os filhos, agradecer um banho quente que a pessoa pode tomar no inverno. Ela começa a fazer esse trabalho, porque a gente tem a neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele funciona como se fosse um músculo. Então, se eu treino o meu cérebro para aquilo ali, eu vou abrindo novos caminhos neurais ali. Então, começa a fazer, praticar todo dia. Faz oração, aí levanta, antes de levantar rápido da cama, senta na cama, respira. Trabalha a respiração também, que isso a pessoa vai entrando num estado de concentração mental, a pessoa vai entrando num estado de presença, começa a perceber as coisas, não fazer as coisas no automático, perceber por que eu estou fazendo isso, por que eu estou sentindo isso, acolher o sentimento, entender, porque o sentimento ele é importante, se não fosse importante, a gente não teria que sentir nada. Então, são importantes os sentimentos, por que eu estou ansioso? Peraí, eu estou pensando na apresentação que eu vou fazer amanhã, estou com medo das pessoas me julgarem se não der certo. Não, mas isso é real. É um tema que eu já domino, por que eu vou preocupar com isso? Entende? Então a pessoa começar a estar em estado de presença, que ela começa a sair do automático, né? Eu até brinco que é um modo de vida Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, aí a pessoa vai. E esquece de trazer para a realidade. É coisas assim que a gente às vezes precisa mudar o hábito, né? Eu criei o hábito hoje de me desprender o celular. Chego em casa, primeira coisa, levo ele no meu quarto e deixo ele carregando. Programo já para despertar no outro dia de manhã. Por exemplo, trabalho com venda de automóvel. Der o problema com o cliente de noite. O que eu vou poder fazer? Nada. Durante o horário comercial, a gente dá um jeito agora à noite, amigão, aguenta as pontas, amanhã a gente vai ver. Então, desprende do celular, larga ele um pouquinho. Escuta uma música no meu aparelho de som, escuta uma rádio, escuta uma coisa assim, quando você tira aquele tempo para você. Agora, celular o cara tem que aprender a se desvencilhar dele um pouquinho. E outra, deixa ele longe da cama. Para quando ele despertar de manhã eu ter que levantar, ir lá, desligar e começar o meu dia. Né? O ideal, porque a gente está imerso em energia eletromagnética. Computador, Wi-Fi, celular, Bluetooth, está imerso nessa energia. Quando a gente vai dormir, é importante a gente criar esse hábito, que foi o que você falou do vídeo que eu coloquei no Instagram, né? Que essa é a poluição eletromagnética. A gente desligar o Wi-Fi da casa, porque o Wi-Fi ele fica emitindo essa energia eletromagnética. Eu já fiz teste, não foi uma nem duas vezes não, foi várias vezes que eu fiz, várias vezes. Eu às vezes acordava com dor de cabeça quando eu ia ver o Wi-Fi do meu celular ligado do lado da minha cama. Eu comecei a observar, aí fiz teste, falei, vou deixar ligado e vou ver como é que eu vou acordar amanhã. Acordava com dor de cabeça. Então a importância da gente ter esse olhar também, sabe? Então eu vou desligar, eu vou dormir, a gente desliga o Wi-Fi da casa, celular no modo avião. Ele desperta no modo avião. Então deixa no modo avião. Deixa no modo avião. Quando você acordar, não pega o celular de primeira, tira. Outra coisa também que é importante, isso depende das pessoas, tá? Tem pessoa que funciona melhor dando soneca, tem pessoa que não. Eu prefiro quando o celular despertar, eu já procurar acordar, abrir o olho,
Agradecer, fazer uma oração. Como tu me falou um dia, é a primeira vitória do dia, né? É a primeira vitória do dia, porque a gente está o tempo inteiro tomando decisão no nosso dia, o tempo inteiro. Então, a primeira vitória do dia, você já... É aquela coisa, né? Por exemplo, eu treino, né? Então, eu acordo assim, dia frio, falo assim, mas o cérebro... Porque, cara, quem mais conhece a gente é a gente mesmo, é o nosso cérebro. Então, ele vai querer fazer o quê? O cérebro quer conforto. Ele quer conforto. Então ele vai te tirar. Ele não vai querer sair da zona de conforto. Aí fica ali, será que eu vou treinar? Tá frio, não sei o quê. Não, vai treinar. Aí você tomou uma decisão, você já foi a primeira vitória do dia, já vou treinar. Então a pessoa já levanta, já se prepara para treinar e tal. Então isso é importante. Que isso faz a pessoa sair do modo automático também. Legal. É acordar e já mais ligado nas coisas. Felipe, para a gente encaminhar o nosso encerramento aqui, que mensagem você deixaria para aquelas pessoas que estão em busca de mudança, mas ainda não tem medo de enfrentar suas emoções? A primeira mensagem que eu acho importante aqui em Joaçaba tem diversos terapeutas também, né? A pessoa, ela se identificar com alguma técnica terapêutica, se identificar com algum terapeuta, buscar, conhecer e buscar ajuda. Eu vejo que isso é importante. Eu entrei no mundo das terapias porque eu fui me tratar. E aí eu tive contato com algumas técnicas. Teve uma técnica foi a primeira técnica que eu fiz formação nessa linha terapêutica, né, que é o Theta Healing. Que eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu fui fazer um curso, fui buscar conhecer mais, e aí fui entrando nessa área. Mas eu entrei na terapia foi porque eu fui buscar ajuda. E aí isso fez com que eu me encantasse por essa área de desenvolvimento humano, essa área terapêutica. Então, o primeiro passo é buscar ajuda. Buscar ajuda. O segundo passo é a pessoa cuidar de si, desenvolver dentro dela o amor próprio, se amar primeiro, entende? Trabalhar esse amor próprio. Como que eu trabalho esse amor próprio? Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou fazer uma atividade física, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou ter uma alimentação melhor, eu vou cuidar do meu sono, sempre dormir no mesmo horário, sempre acordar no mesmo horário, porque isso aí regula o ciclo circadiano da gente. Então a pessoa ter esse olhar mais atento, mais carinhoso e mais amoroso para ela mesma, para ela poder ter condição de ser feliz, ter felicidade na vida, viver uma vida com alegria, com disposição, com vitalidade, com energia. Resumindo, desligar o dia a dia e ligar uma voltagem forte, o meu eu. Exatamente, isso aí. Cuidar de si. E uma coisa que eu vejo que é muito importante é o contato com a espiritualidade, o contato com o superior, a pessoa buscar ter essa conexão desde a hora que ela acorda, durante o dia, momentos do dia, fazer oração, se ligar com Deus, na hora que vai dormir. Então isso aí também é importante. Que a gente tem o hábito só de pedir e esquece de agradecer, né? Agradecer pela cama que dormiu, pelo teto que acolheu. E às vezes dia a dia também. E a pessoa começa a agradecer isso aí, às vezes no primeiro momento pode ficar parecendo algo forçado, vamos dizer assim, né? Mas ela começa a ter momentos de gratidão genuína, que é aquela coisa que vem, é um sentimento que a pessoa ela tem, que é algo assim tão grande, que às vezes parece que não vai caber dentro da gente, sabe? Quando é aquela gratidão espontânea que a gente recebe mesmo, assim, aquele sentimento de gratidão verdadeiro. Aquilo toma conta da gente de uma forma, assim, maravilhosa. Então é importante a gente ter a prática para poder chegar a ter esse merecimento de ter a gratidão mesmo, que é importante a gente agradecer. Que olha, tudo... antes da gente fechar, você falou isso aí, me veio uma coisa aqui para falar, que é do reclamar. Reclamar, a pessoa que só reclama. Reclamar, é clamar duas vezes. Então, aquilo que a pessoa está pedindo, ela está mandando aquilo ali, aquela energia daquilo que ela está pedindo, aquilo vai voltar para ela. Vai voltar para ela. E às vezes pode voltar até mais forte do que ela falou. Então, agradecer já muda todo o processo. Você está agradecendo, aquilo vai voltar para você também. Aquilo que você está agradecendo. Que é uma frase que eu sempre uso, né? O universo entrega o que você mentaliza, né? Isso aí, que é um princípio divino, mentalismo. Gente, Felipe Rodrigues, terapeuta funcional, agradeço de coração. Felipe, que é um amigo pessoal meu, já fiz terapia com ele na outra empresa que eu trabalhei lá na Ledir Automóveis. Foi muito bom profissionalmente, pessoalmente, ajudou muito na minha vida.
Felipe, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelas palavras. E a gente ainda vai voltar em mais um episódio ainda para dar sequência nesse assunto, que tem muita coisa para ser garimpada ainda aí, né? Pode contar comigo, estou à disposição. Bom, gente, então esse foi mais um episódio, tá? Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @MárcioFPozobon. Tá? E agradecendo os nossos apoiadores, Trust Barbearia, Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta, que a Moleira Consórcios e Irmãos Cancele 50 anos. Um abraço a todos, a gente volta na próxima quarta-feira com mais um episódio do Papo Reto com Márcio Pozobon aqui no YouTube. Um forte abraço!